Boa tarde a todas e todos presentes. Cumprimentar a mesa, os colegas de exposição, principalmente os que se dispuseram a sair de seus países a nosso convite para participar, porque nós sabíamos que era importante, num momento como esse, fazer uma discussão séria como essa, ouvir a experiência de quem passou e ainda está passando pelo que significa esse sistema. E pouco antes de ser anunciada a presença do presidente da República nessa casa, Julio Fuentes me perguntava se, nesse processo de reforma, os militares vão para a capitalização. Aqui não precisa de uma ditadura como no Chile, quando, no Chile, a ditadura implantou para todos os civis e se deixou de fora. Aqui, um militar que provisoriamente está no Palácio do Planalto garante que os militares fiquem de fora. Uma pequena mudança no percentual a ser descontado deles, uma pequena mudança no tempo de contribuição e uma razoável mudança na estrutura de carreira com a incorporação de gratificações para os militares. É isso que está sendo entregue na presidência do Senado nesse momento. Pois é, Mauri. Bom, gente, a ideia aqui é a seguinte. Nós ouvimos o Pinto fazer uma análise geral na primeira fala sobre a proposta do governo. E a gente acabou de ouvir o Clemente falando do que se espera para o conjunto também. Então, a ideia nessa apresentação é a gente fazer um pouco o que acontece com o servidor público, e aí é federal, estadual e municipal. Então, eu vou pegar pontos que chamam a atenção nessa PEC e a gente vai comentar algumas coisas. Por exemplo, o Paulo Guedes, que era um dos Chicago Boys no Chile, quando, em 81, fazia parte da equipe de implantação na capitalização do Chile, e hoje ocupa a cadeira de ministro da Economia, ele foi muito claro. A nova Previdência não é a PEC número 6. Ela é uma reestruturação geral, profunda e, na cabeça dele, permanente do que seria a Previdência no Brasil. Então, o que acontece? Como ele mesmo diz, faz parte a PEC, aquela MP 871, que alguns apelidaram de MP do pente fino, a Previdência, que eu colocaria, infelizmente eu não coloquei, mas entre aspas, porque não há Previdência para militares, outros PLs, porque não vem apenas uma proposta de lei complementar, vem mais de uma, vem mais PEC por aí e ainda vem projetos de lei. Está tudo pronto para ser entregue, segundo eles, na hora certa. Qual o objetivo dessa brincadeira toda? Implantação no Brasil de um único sistema de previdência baseado em capitalização individual para todo mundo. Urbano e rural, público e privado, sem exceção. Aí, hoje de manhã, nós tivemos um evento na UNB e lá um companheiro me perguntou: mas não vão mexer na Constituição e a gente fica numa situação tipo, eu ainda estou no sistema antigo e vou ficar? Vai, mas é aquela história, você continua na canoa do sistema antigo enquanto os outros vão para a canoa do sistema novo. Só não estão te dizendo o seguinte, a canoa do sistema antigo está furada e ela vai enchendo de água gradativamente, quando a gente der conta, todo mundo morreu afogado. Primeiro, por que tirar da Constituição? Por que fazer essa mudança? Simples. Nós temos, para alterar a Constituição, a necessidade de 308 votos aqui na Câmara e 49 votos no Senado em 2 turnos. Eles estão dizendo o seguinte, nós não estamos fazendo nada na Constituição, só estou tirando de lá e botando aqui para ficar mais fácil, porque em outros países não está na Constituição. Tudo bem, mas em outros países também não é como é aqui. Então, não dá para confundir. Eu não posso dizer, isso está na Constituição do Brasil, mas não está no de outro país, eu tiro para ficar igual. Tá bom, mas o regime de previdência do outro país não é igual ao nosso, as regras não são necessariamente as mesmas. Qual o objetivo disso? A criação do regime único, como eu falei.
No caso dos que ficarem, que não entrarem no sistema de previdência privada da capitalização, nós teremos a unificação dos atuais regimes, o regime geral e todos os regimes próprios, o federal, os estaduais e os municipais que existem, com consequências já imediatas para todo mundo. Redução de direitos, dificuldade na obtenção de benefícios e, obviamente, o esvaziamento gradativo dos dois tipos de sistema. O discurso deles eu coloquei ali só para lembrar, todo mundo sabe, foi falado aqui hoje mais de uma vez. O combate ao déficit, combate a privilégios, igualando direitos e obrigações, e aí eles colocam quem? Nós, servidores, como os privilegiados. Na imprensa, dá aquela impressão de que todo servidor público ganha R$39 mil. Eu quero saber quem, num hospital público, numa creche pública, numa escola pública, numa universidade, quem dá aula no pós-doutorado da universidade não chega nisso. Então, não tem privilegiado. Outra coisa, a nossa legislação, desde a década de 50 do século passado, sempre foi diferente, porque nós não somos empregados do Estado. Nós, segundo a legislação, aderimos ao Estado ao fazermos concurso e tomarmos posse. Por isso, nós tínhamos uma relação diferenciada. E ontem eu comentava com um amigo, num evento que a gente teve, que inclusive Recaredo participou, que nós tínhamos um tratamento muito semelhante aos militares. Não por acaso, quando tentaram dar um reajuste para os militares e não deram para nós, a gente foi na Justiça e buscou. O que Fernando Henrique fez? Mexe na Constituição num pequeno detalhe. Servidor público é civil, militar não é mais servidor público. E, a partir daí, começou o afastamento de um e outro. O militar e nós, servidores públicos estatutários, saímos, nós, para a inatividade chamada aposentadoria, porque não é, e eles para a inatividade chamada reserva. Tanto eles quanto nós podemos ter a nossa inatividade desfeita e voltarmos à atividade. Ou seja, nossa relação de trabalho é diferente. Eu me aposento e eu posso desfazer a minha aposentadoria a critério da administração e voltar para a ativa no mesmo cargo, na mesma posição da tabela salarial. O militar que vai para a reserva também pode, o trabalhador CLT não pode. Então, a nossa relação com o nosso, aspas, patrão não é a mesma de todo mundo. Mas isso não se fala, o que se fala é que nós somos privilegiados. Agora, quando eles falam, está lá, no artigo 40 proposto, que lei complementar vai assumir o que a gente faz, e aí eu coloquei que pode ser mais de uma, porque a gente fala muito em a lei complementar, mas podem ser as leis complementares. Uma cria o sistema de capitalização e a outra trata dos sobreviventes que, segundo eles, precisam de um tratamento especial. A nossa vai vir tratando rol de benefícios. O que o servidor público, pela nova regra, vai ter direito de benefício? Vai estar em lei, não vai estar na Constituição. Assim como os regimes próprios, todos terão na lei, não na Constituição, as regras de financiamento, arrecadação e fiscalização. A aplicação e utilização dos recursos também. Cálculo, concessão, manutenção e reajuste de benefícios. Idade para aposentadoria voluntária, incapacidade permanente e compulsória. A aposentadoria compulsória, que hoje está em 75 anos, sai da Constituição e vai para uma lei que pode ser mudada em pouco tempo, com muito mais facilidade. A briga aí da PEC da Bengala versus a CPI da toga vai passar por aqui. E essa última linha aqui eu botei de propósito com um grifo, onde não tem regime próprio e o município queira criar, provando ao Ministério da Economia que ele tem condições, ele cria. Mas se tiver e não tiver funcionando, tiver com dificuldade de financiamento, ele estará autorizado a extinguir o regime próprio vigente naquele ente federativo e remete todo mundo para o que sobrou do regime geral. O que nós vamos ver também para nós, servidores?
a possibilidade, e isso aí está muito claro na PEC, servidor federal hoje tem a FUNPRESP, Previdência Complementar Fechada, administrada por um grupo fechado ligado à administração pública. A proposta é a seguinte: não vou acabar com a FUNPRESP, não vou acabar com os fundos de previdência complementar fechada de servidores, mas eu vou abrir para o mercado. Vai ter licitação, vai ter concorrência, vai ter participação de quem quiser. E uma pergunta que foi feita no evento de ontem: a FUNPRESP consegue competir com BTG Pactual, com Citibank, com Bank of Boston e outros? Eu acho que não, né? Então, os fundos de previdência complementar fechados de servidores públicos, mas pelo mesmo caminho dos trabalhadores das empresas estatais, estão fadados à extinção. Aqui, nesse segundo item, a possibilidade de criação de contribuições extraordinárias, eu vou passar a próxima tela e chama a atenção o seguinte: vai ser proposto, na proposta do governo, isto aqui, percentual de pagamento dos servidores para a sua previdência social. Eu não estou falando do regime de capitalização, não. Nós estamos falando aqui de quem permanece no regime atual, no RPPS. Aquela história de que vai até 22% é real. Essa tabela está em azul porque eu copiei de um material do Ministério da Economia. Não fomos nós, no movimento sindical, que construímos essa tabela. Imagina um servidor que ganha R$ 3.000, que vai pagar quase 12%, ou um que ganha de 10 a 20 mil, que vai pagar quase 15%, e aí, voltando à tela anterior, se o ente federado, município, estado ou até a própria União, um pouco mais difícil, mas não está impedido, disser que tem um déficit gigante na sua previdência, ele pode, por uma lei ordinária, criar uma contribuição extra, temporária, mas extra. Extra por quê? É isso aqui, mais essa contribuição temporária extra, que vai ser calculada baseado no déficit e no tempo que o prefeito ou o governador acham que precisam para poder recuperar. Ou seja, quando eles derem prejuízo, quem paga somos nós, eles nunca. E o que é pior, lei ordinária é maioria simples. Só que muita gente não sabe que maioria simples não é metade mais um, no caso aqui da área federal, dos deputados federais. Tendo na casa, podemos ter deputados aqui debatendo, nos seus gabinetes, em salas de comissões, em reuniões, espalhados pela casa. Passou a metade, deu quórum. Se tiver 50 no plenário e 26 votarem a favor, está aprovado. Essa é a maioria simples do parlamento. Tem gente que fala, 50% mais um. Não, gente. A metade é para saber quantos tem na casa. Para votar, é maioria simples dos que estiverem em plenário. Ponto. E aí nós podemos ter taxas agregadas a essa tabela. Como é que fica a aposentadoria do pessoal que não for para o regime de capitalização? De imediato, essa regra 86/96, com a elevação de 1 ponto por ano, 87/97, vai por aí, até que as mulheres cheguem a 100 pontos e os homens a 105. A idade sobe gradativamente até que, em 2022, as mulheres tenham 57 anos e homens 62 como piso para abrir o direito de requerer aposentadoria. Aí, eu ouvi um cara do Ministério da Economia dizer assim, não, mas para o pessoal que é antigo, que entrou antes, está garantido a aposentadoria integral. Eu perguntei, vem cá, primeira coisa, quando eu me aposentei, eu tinha direito à integralidade e à paridade. Cadê isso no texto? Não tem, é só aposentadoria integral. Outra coisa, você está dizendo isso, mas está esquecendo de dizer que no texto de vocês a integralidade é garantida para o homem que tiver pelo menos 65 anos e a mulher 62. Caso contrário, não tem integralidade, por mais que a gente diga é direito adquirido. Ele falou, não estou tirando o direito adquirido, só estou dizendo que você vai ter que esperar mais tempo para pôr a mão nisso. Eles fazem isso com a maior cara de pau.
para quem entrou a partir de 1º de janeiro de 2004, regime de capitalização opcional. E hoje, lá na UNB, a gente conversava e eu lembrava o seguinte: em 1966, a ditadura militar criou o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Um dos objetivos era capitalização para investimento no mercado imobiliário de baixo custo. Mas o objetivo, que teve o apoio de praticamente todo o empresariado, é acabar com a estabilidade no emprego que existia até aquele momento. Em 66, a pessoa que completava 10 anos numa empresa adquiria estabilidade e, para ela ser mandada embora, o custo era altíssimo. O governo criou o Fundo de Garantia opcional. Pois, muito bem, 66. 7 anos depois, fui eu aqui, garotinho, novinho, entrar para o mercado de trabalho. Fiz a prova para conseguir a vaga, consegui, tudo certinho, documentação eu entreguei, estava perfeita, assina aqui. Isso aqui é o quê? Contrato de trabalho. Isso aqui é o quê? Convênio com não sei o quê. Isso aqui é o quê? É o termo de opção do Fundo de Garantia. Bom, se é termo de opção, eu posso optar se vou ou não vou. Tudo bem, mas se você não optar, você não entra, o emprego não é seu. Essa é a capitalização opcional que espera a garotada lá na frente. Por isso que eu botei esse asterisco. Quem não aderir ao sistema de capitalização, mas entrou, aliás, esse direito vai ser dado só para eles. Por que o direito de optar, entre aspas, pela capitalização é só para quem entra a partir de 2004? Porque não interessa que entre na capitalização alguém que fique pouco tempo e já estenda a mão pedindo a sua aposentadoria. Tem que ficar alguém que deposite muito. Claro que não vai tirar nada do mesmo jeito, mas pelo menos deposita durante muito tempo. Essas pessoas que não optarem vão receber 60% da média do período todo, incluindo regimes anteriores. Por exemplo, a pessoa trabalhava na iniciativa privada, depois fez um concurso, virou servidor. Soma o tempo todinho, 60% de todo esse tempo, mais 2% para cada ano, que ultrapassar 20. Então, se a pessoa não tiver os 20 anos, 60%. Completou 20, você continua com 60%. Com 21, aí eu te dou 2% e vai por aí. E, é claro, a exigência de 20 anos no serviço público, 5 no cargo. O reajuste desse benefício, como ele não tem paridade, é pelo RGPS, pelo regime geral. E, claro, já foi dito várias vezes pela equipe do governo, em caso de aumento na expectativa de sobrevida, esses numerozinhos vão subindo, as exigências vão aumentando. Esse desenho foi feito pela equipe do Ministério da Economia. A gente vê aqui, do lado esquerdo, 2019 e 2022. Em 2019, se a PEC for aprovada ainda este ano, vai ser exigido 61 anos para homem, 56 para mulher. Em 2022, 62 para homem, 57 para mulher. Tempo de contribuição, 35 e 30. E eles têm a cara de pau de dizer que aquele gráfico lá no final é bonito, porque vai aproximando, dando um tratamento igual. E ainda tem gente no governo, o presidente, eu não sei se ele diria isso, mas que ele pensa, os príncipes também. Já que mulher quer tratamento igual, caminha para igualar lá também. E aqui eles mesmos colocaram a integralidade aos 65, 62, e para quem entrou após 31 de dezembro de 2003, o reajuste é pelo critério do RGPS. Essa tabela, esse gráfico, aliás, é do regime geral, mas eu fiz questão de deixar, porque se a gente olhar embaixo, está dito, na regra permanente, ou seja, para quem entrar novo no sistema, o percentual pode ultrapassar 100%. Aí está lá. Quando é que você chega nos 100%? 40 anos de contribuição. Se você estiver vivo em condições de continuar contribuindo, você pode ganhar mais. Desde que você seja novo, porque está lá embaixo. Tanto o regime geral quanto o regime próprio estão limitados a 100% no período de transição. Quem está em transição
servidor mais velho, não interessa para eles. Então, tem limitação para essa turma também. Professores, como fica a situação dos professores da rede pública de ensino? Implantação da regra 8191, e aqueles que, na data da promulgação da emenda, quiserem se aposentar, vão ter que comprovar, e aí tem uma briga feia com o Ministério da Economia, funções de magistério na educação infantil, ensino fundamental e médio, exclusivamente. Caso não tenha isso aqui, durante 25 anos de contribuição mulheres e 30 anos de contribuição homens, não tem direito de se aposentar com 51 anos a mulher, 56 o homem, porque o tempo inteiro tem que estar naquilo que eles chamam de função de magistério. Aí a gente pergunta, um professor que sai da sala e vai assumir um cargo de direção na escola ou na Secretaria de Educação do município, do Estado ou no Ministério da Educação, o que eles dizem? Não está na sala de aula? Não. Me desculpe, você não está exercendo magistério, então você não tem direito a isso aí. É a regra do restante do funcionalismo. Para quem conseguir provar o tempo inteiro cuspindo branco de tanto giz que respira, a partir do ano que vem, começa a acrescentar 6 meses para cada um, até atingir 60 anos para os dois, professora e professor. E, obviamente, 1 ponto a cada ano até atingir 95 pontos para mulher, 100 pontos para homem. E, a partir de 2022, a idade mínima para um professor se aposentar é 52 anos para mulher e 57 para homem. Esse gráfico, essa imagenzinha bonitinha, foi o governo que fez. 60 anos para os dois, tempo de contribuição, 10 de serviço público e 5 no cargo. Tratamento isonômico? Não. Tratamento igual, que a gente não pode confundir isonomia com igualdade. Policiais civis, federais, agentes penitenciários e socioeducativos. PM e bombeiro militar está fora. A gente conversava aqui, eu e Rúlio, justamente isso. No Brasil, há uma diferença. Nós temos polícia militar e polícia civil. Os civis têm um tratamento diferenciado, mas não são vistos como policiais militares. Esses vão ter um tratamento muito parecido com as Forças Armadas. Olha que coisa interessante. Policial, federal, agente penitenciário e tudo mais. Para os dois, 55 anos de idade. Poxa, mas espera aí, hoje, a mulher policial civil federal, ela se aposenta com 5 anos menos de contribuição. O que os palhaços dizem? Continua sendo 5 anos menos de contribuição, só estou igualando a idade. Eu falei com o cara, espera aí, meu amigo, ao invés de você dizer que a mulher sai 5 anos mais cedo, você está dizendo que ela pode entrar 5 anos mais tarde. Mas ela vai se aposentar lá no final com a mesma idade do homem. Como é que é um tratamento diferenciado baseado na realidade de cada um? Se os dois têm que apresentar 55 anos de idade, a mulher pode apresentar 25 de atividade policial e o homem 30, eu estou dizendo que a mulher pode entrar mais tarde, só isso. Ela não sai mais cedo. Detalhe, esses 25 e 30 anos, em exercício em cargo de natureza estritamente policial. A mesma coisa. O que você é na sua carreira? Agente de polícia, escrivão, papiloscopista, delegado. Assumiu um cargo na direção da polícia, da civil, da federal, da rodoviária. Você está em atividade policial? Não, porque você está coordenando o RH, você está coordenando a inteligência, você está coordenando, e você não está lá na rua. Então, você não está na atividade policial, você não tem direito a essa contagem aqui, de novo, para a vala comum do funcionalismo. A partir do ano que vem, 1 ano a cada 2 de efetivo exercício vai ser acrescentado na regrinha dos policiais. E, para eles, também vale a história de que, se subir a sobrevida calculada pelo IBGE, os números de exigência também sobem. Aqui a figura dos policiais, sintetizando isso que eu acabei de falar. Aposentadorias especiais.
para quem entrou até a data da promulgação da emenda. Servidores, atividade de efetiva exposição, ou seja, tem que estar ali direto. Vale a mesma coisa que para o professor e para o policial. Um operador de raio-x num hospital que saia da frente do aparelho de raio-x e vá para a administração do hospital, perde o direito. Ele não está exposto, ainda que ele fique um tempo lá e depois volte. Mas vamos considerar que a pessoa ficou o tempo todo lá. 25 anos de efetiva exposição e contribuição e 5 anos no cargo efetivo para se aposentar, desde que some 86 pontos. Pergunta idiota. Pegar o mesmo operador de raio-x, 86 pontos, com 25 anos de exposição, no caso dessa pessoa, à radiação, significa que ele só pode pensar em se aposentar a partir dos 61 anos, não menos que isso, que é para conseguir chegar nos 86 tendo 25 de contribuição. Então, o mínimo é ter 61 anos, quando a pessoa já está com problemas de esterilidade por causa da radiação, problema de visão, problema de audição, queda de cabelo e outros problemas decorrentes da exposição. E, obviamente, não iam ficar de fora, né? A partir do ano que vem, começa a crescer pontos até que cheguem a 99. E aí eu acho que é muita, mas muita cara de pau. Para os trabalhadores que não estão expostos, o homem chega a 105, a mulher chega a 100. Como ele é bonzinho, a aposentadoria especial é só 99. Não é os 105 do homem, não é os 100 da mulher, é 99 pontos. Aí você pode se aposentar com mais de 60 anos, totalmente estrupiado para viver pouco e não gastar a aposentadoria. Aposentadoria por incapacidade permanente. 60% do valor do benefício, 2% de contribuição do que exceder a 20 anos, multiplicado pela média dos salários de contribuição. Essa média tem algum grau de ponderação? Não. É média aritmética simples. Então, quer dizer que eu vou olhar os salários de contribuição ao longo da carreira de um servidor que tem direito à aposentadoria por incapacidade permanente e vou ver que o salário dele foi subindo, pouquinho, mas foi. A média vai puxar para baixo. As únicas exceções, acidente de trabalho, doença profissional, doença do trabalho, que ao invés de usar 60 mais 2% dos 20 anos, é 100% multiplicado pela média, ou seja, puxa para baixo do mesmo jeito. No caso de servidores com deficiência, me deu raiva quando eu vi os caras dizendo o seguinte, ó, prateleira de cima, prateleira do meio, prateleira de baixo. O que é isso? Se a deficiência for considerada leve, o tempo de contribuição proporcional à gravidade é de, no mínimo, 35 anos. Se essa deficiência for moderada, 25, e se a deficiência for grave, 20 anos. Pergunto, as regras para definir o que é grave, média ou leve virão. Então, como é que a gente sabe como é que vai ficar a situação dessas pessoas? Que tipo de situação se encaixa em cada uma? E também 20 anos de serviço público e 5 anos no cargo para poder se aposentar. Pensão por morte, isso aqui já foi falado, não vai ser diferente do setor privado. Se a pensão do servidor era de 100, a aposentadoria do servidor era de 100, a pensão é de 50 mais 10% para cada dependente. Aí um colega fez a pergunta, se ele tiver 6 filhos dependentes, não passa de 100, é 50 mais 10 para cada um no limite de 100. Tá, então eu considero só 5, beleza. E cada um desses que for deixando de ser dependente, vai atingindo a maioridade. Me perguntaram isso hoje de manhã. Inverte para a viúva ou para o viúvo? Não, desaparece. E no final, quando estiver bem mais velho, ou o viúvo ou a viúva caiu de volta nos 50% da aposentadoria que virou pensão. Óbito do servidor em atividade. As cotas vão ser calculadas de acordo com o provento que o servidor teria direito se fosse aposentado naquela data em que ele morreu. Acidente de trabalho, doença profissional,
limitado ao teto do regime geral, mas correspondente ao valor integral, é isso que eu acho interessante, correspondente ao valor integral, desde que não passe do regime geral, que é 5 mil e poucos reais. E se passar 70% desse excedente, ponto. Ou seja, acabou pensão integral em qualquer situação. E aquelas que foram concedidas antes da promulgação da emenda não vão ter nenhuma interferência do ponto de vista do que é pago. Mas o cálculo de reajuste passa a ser o do regime geral, que é menor do que as tabelas de servidores estatutários que a gente conhece. Abono permanência. Quem recebe, continua recebendo até o momento que se aposentar. Acabou, não tem mais necessidade. Porém, está autorizado o prefeito, o governador e até o presidente da República a refazer cálculos, onde ele pode dizer o seguinte: eu te dou um abono de permanência, mas eu não te dou, no caso do servidor federal agora, 11%. Eu só posso te pagar menos e mostra lá, baseado na lei que vai autorizar, e o abono de permanência vai ser menor do que é hoje. Aposentadoria compulsória. Eu acho engraçado que eles disseram o seguinte: não há mudança, a idade continua 75. Muda o cálculo. Eu falei, tá, a idade continua 75, vírgula, porque no texto da PEC está escrito idade mínima. Se é compulsória, como é que pode ter mínimo nessa história? Significa que vem lei aí atrás subindo. Daqui a pouco nós vamos ter direito à aposentadoria compulsória aos 100 anos, podendo ter direito de se aposentar aos 90. Por isso que eles tiram da Constituição, põem na lei que precisa de menos voto para mudar e coloca como idade mínima 75 anos, e o critério de cálculo muda baseado no RGPS proporcional ao tempo. Por fim, vou entrar aqui na última parte, que eu acho que é uma coisa que interessa, porque falar do que vai acontecer com o servidor, com o trabalhador da iniciativa privada, com o rural, com qualquer um, a gente entende um pouquinho. Agora, onde isso está inserido? Palavras do próprio ministro Guedes, do Chicago Boy. A reforma da Previdência é parte de um processo. Que processo é esse? O fim da Seguridade Social. Primeira coisa, ele já falou, inclusive, em entrevista, não sei se no Estadão ou na Folha, desagregação das contas de Previdência, Saúde e Assistência Social. O orçamento da Seguridade Social desaparece. Vai ter a conta da Previdência, a conta da Assistência e a conta da Saúde, uma não podendo ajudar a outra. Ah, detalhe, tem um projeto nesta casa de 2004 que estava engavetado e já foi tirado a poeira para voltar para a tramitação, que muita gente não se tocou. Faz o quê? PIS e COFINS deixam de ser contribuição social e passam a ser tributo, passa a ser imposto. O que significa isso quando ele diz assim, desagrega as contas? PIS e COFINS não é mais contribuição social. Simples, além de eu acabar com o orçamento da Seguridade Social, não se usa mais nada do PIS e do COFINS para financiar a assistência social, por exemplo, a saúde ou até mesmo a Previdência. Porque hoje, PIS e COFINS é fonte de sustentação do sistema de Seguridade Social, entre outras fontes. Deixa de ser na proposta deles. Ótica neoliberal total, voltando, inclusive já houve reuniões que dizem que tem que se recuperar o que foi começado por Collor, interrompido, depois voltou com Fernando Henrique, foi interrompido, tentaram organizar com Temer para que o próximo, e aí está ele aí, implemente o que não foi possível em 1990. Agora, numa outra entrevista, o ministro Paulo Guedes disse que a reforma que ele quer, inicialmente é composta de 5 alterações na Constituição Federal. Previdência, já está aí, a PEC número 6. Tomou um puxão de orelha do próprio presidente da Câmara, porque ele já queria encaminhar a segunda PEC que está pronta, que é o chamado Pacto Federativo, onde vai ser feita total e completa, vamos dizer assim, desfiguração do orçamento. Não vai desvincular tudo o que desfigura o objetivo central do orçamento.
Está na proposta de PEC o fim da unicidade sindical, que já ameaçou botar a carinha de fora com a emenda, com a medida provisória que acabou de ser colocada, que alguns brincam em que é como é que é? A medida provisória do carnaval para o povo dançar. E a gente está dançando mesmo, porque João Domingos, com certeza, não sei como é que essa SPB vai fazer para enviar boleto bancário na casa de cada um. Eu conversava hoje com alguns companheiros que diziam o seguinte: minha base tem muito aposentado, eu vou mandar um boleto bancário para a casa da pessoa, ela não vai nem ao banco, que dirá para ir lá pagar a mensalidade do sindicato. Tira a unicidade sindical, esvazia o financiamento da entidade sindical e, por meios outros, começa a surgir sindicatos que vão oferecer clubes, vão oferecer excursão para atrair o trabalhador para lá, esvaziando a força do movimento sindical. Outra proposta que está pronta é a história da carteira profissional verde e amarela, sem direitos trabalhistas. A carteira aqui é essa. Você tem emprego, mas a página de direitos está na carteira antiga, essa aqui não tem. E, por fim, a reforma tributária com total e completa desoneração da folha de pagamento. E a gente fala que a reforma da Previdência é uma coisa? Não, ela é parte de uma coisa. Os objetivos, aquilo que eu falei. Agora, isso aqui também já foi falado. Orçamento. O que Paulo Guedes está propondo para o orçamento? Redução de gasto público. Mantém a emenda constitucional 95, elabora uma lei de diretrizes orçamentárias mais rígida, mais restritiva, contingenciando tudo que é despesa e uma lei orçamentária com muito limite nas despesas primárias. Se puder ir para as suas... Só na primária. Isso. O tempo tá não, já estamos caminhando para o fim. Isso, por favor. Fim das despesas obrigatórias, ou seja, pessoal, abono, seguro-desemprego, inclusive as emendas parlamentares obrigatórias, essas vão passar a ser negociadas. Fim das vinculações, saúde e educação, retirada do salário mínimo como piso de pagamento de qualquer coisa. Para servidor, redução dos postos de trabalho, com PDV, redução de jornada, licença incentivada, restrição de admissão, suspensão de concursos, demissão, inclusive tem um projeto no Senado que fala de demissão por insuficiência de desempenho. Aí, se nós somos muito, vamos olhar para a tabela, feita pelo Clube dos Ricos, a OCDE, que o presidente quis tanto pedir para entrar. Na relação de servidores por população, o Brasil é um dos últimos. É aquela barrinha verde lá no final. A média da OCDE está quase no dobro. Ou seja, o Brasil, para chegar na média do que a OCDE diz que é necessário ter de servidor público para atender a população, o Brasil teria que dobrar o número de servidores. Outras coisas propostas para servidor na reforma global: congelamento salarial, adiamento de reajuste, aumento de alíquota de contribuição previdenciária, teto efetivo, reestruturação de carreiras. E aí é o seguinte: as carreiras ficam mais longas, as pessoas entram e demoram muito mais tempo para chegar no topo. Extinção de 60 mil cargos. Aqui eu vou pular porque a gente já viu isso em outros eventos. Isso, o tempo realmente está... Agora, aqui, a última coisa que eu quero colocar. Onde é que a gente vai trabalhar para garantir nossos direitos? Congresso Nacional. Foram eleitos 100% dos deputados e 2/3 dos senadores. O que é a Câmara? Perfil mais conservador, desde 85, considerado liberal fiscalista, conservador do ponto de vista de valores, mais à direita e majoritariamente atrasado. 30 partidos na Câmara. Aí alguém fala, e eu ouvi jornalistas famosos falar, teve uma renovação grande, coisa nenhuma. A imprensa fala em 47,76% de renovação na Câmara. Só que 130 não estavam na legislatura passada, só que desses tinham mandato ou como deputado estadual, vereador, prefeito, governador, ou trabalhavam com parlamentares. Então, a renovação não é tanto assim. 20 servidores novos, ou seja, deste mandato, já participavam de atividades políticas. E dos 22 partidos que têm direito à liderança, só 4 indicaram gente nova. O restante é macaco velho. Agora, Senado, perfil mais ou menos parecido, composição majoritária do Senado.
empresários de diversos ramos, 50%, liberais, 30%, outras profissões, 20%. Servidores públicos, aumentou de 35 deputados para 70, muita gente comemorou. Só que 22 desses novos são da área de segurança. Podem ajudar o restante do funcionalismo, mas podem ser alvo de uma pressão localizada que tente afastá-la do restante dos servidores. E aí eu fecho dizendo simplesmente que está nas duas linhas. A presença de servidores no Congresso mudou muita coisa nessa casa ao longo dos últimos anos. E a necessidade de um debate franco com outros segmentos da sociedade, com mobilização junta, ir para a rua todo mundo junto, senão a gente não barra essa reforma de jeito nenhum. E aí eu encerro e agradeço a vocês. Obrigado. Muito obrigado.